O que está se formando para 2027 não é um evento isolado, não é uma crise específica e não é algo que dá para resolver com uma canetada ou uma coletiva de imprensa. O que está vindo é uma convergência de problemas que antes aconteciam separados em ritmos diferentes e agora estão sendo empurrados todos ao mesmo tempo, na mesma direção, como se alguém tivesse decidido apertar todos os botões de uma vez. A maioria das pessoas ainda pensa, o mundo em caixinhas. Pandemia é uma coisa, guerra é outra, crise financeira é outra, tecnologia é outra, vigilância é outra, dinheiro é outra, mas o mundo real não funciona assim. Ele funciona por acúmulo, por pressão contínua, até o ponto de ruptura. Pandemias não voltam iguais. Elas voltam diferentes, mais confusas, mais politizadas, mais usadas como justificativa para controle. Guerras não começam com bomba caindo na sua rua. Elas começam com tensão constante, sanções, bloqueios, escassez, medo psicológico e desgaste emocional. Crises financeiras não começam quando o banco fecha a porta. Elas começam quando o dinheiro ainda existe, mas já não vale a mesma coisa amanhã. Quando tudo fica mais caro, quando o futuro vira incerteza e a confiança evapora. E no meio de tudo isso, entra algo que nenhuma geração anterior enfrentou junto. Inteligência artificial avançada, vigilância em escala total e dinheiro cada vez mais digital, cada vez menos físico, cada vez menos seu. Nunca estivemos tão monitorados, nunca estivemos tão dependentes de sistemas que a gente não vê e não controla. Nunca foi tão fácil rastrear comportamento, consumo, opinião e deslocamento. E ao mesmo tempo, nunca fomos tão despreparados emocionalmente para lidar com isso. Em 2027, o problema não vai ser apenas perder conforto ou padrão de vida. Vai ser perder referência, perder chão, perder a noção do que é normal. As pessoas vão acordar sentindo que as regras mudaram, mas ninguém explicou direito quais são as novas regras. E quando isso acontece em escala global, o nome disso não é apenas crise, é tribulação. Tribulação não é só sofrimento físico, é confusão mental, ansiedade coletiva, sensação de cerco, de estar encurralado dentro de um sistema que não escuta mais o indivíduo. A economia já está frágil, sustentada por dívidas gigantes, promessas futuras e confiança artificial. Isso não quebra de uma vez, isso apodrece por dentro, até o dia em que todo mundo percebe ao mesmo tempo que algo não fecha mais. Guerras já estão em andamento, mesmo quando não recebem oficialmente esse nome. Conflitos por energia, território, influência e controle de rotas. E guerra moderna não precisa de tanque na rua. Basta interromper cadeia de suprimentos, comunicação e confiança para o caos começar. A vigilância sempre cresce com uma justificativa bonita. Segurança, saúde, estabilidade, combate ao caos, sempre começa assim e quase sempre termina com menos liberdade do que antes. Não porque alguém acordou mal, mas porque o sistema passa a tratar pessoas como variáveis de risco. O dinheiro então é a parte mais sensível de todas, porque quando ele deixa de ser físico, ele deixa de ser posse e passa a ser permissão-acesso. Um botão que pode ser ligado ou desligado conforme o comportamento esperado. Isso muda completamente a relação entre o indivíduo e o sistema. Agora, junta tudo isso com uma população cansada, endividada, dividida, dependente, emocionalmente exausta e sem comunidade real. O resultado não é rebelião heróica. O resultado é submissão silenciosa. Aceitação por cansaço, obediência por medo. É por isso que 2027 aparece como um ponto de ruptura. Não porque alguém marcou uma data num calendário secreto, mas porque todos os vetores estão apontando para o mesmo lugar e já não dá mais para empurrar tudo para frente sem consequências. Quem acha que isso é exagero, normalmente, é quem nunca parou para olhar o quadro inteiro. Olha só um pedaço, e pedaços isolados sempre parecem administráveis. O problema nunca foi se algo vai acontecer. O problema é quem vai estar preparado quando começar de verdade. Porque quando o sistema aperta, ele não pergunta se você concorda, ele simplesmente avança, e quem não se move antes acaba se movendo em pânico depois. Essa parte do vídeo é só para abrir seus olhos, para te tirar da ilusão de que isso não chega, ou de que ainda demora, porque já começou em câmera lenta, e a pergunta que você precisa guardar agora não é se é como você vai atravessar tudo isso. Mas antes de continuar, deixa o like agora, curte o vídeo, porque assim o YouTube entrega esse vídeo para mais pessoas que precisam dessa informação super importante. Agora que você já entendeu que 2027 não é uma data mágica, mas o ponto onde tudo converge, a pergunta muda de nível. Não é mais o que pode acontecer, é por que isso está sendo empurrado desse jeito. Porque nada disso está surgindo do nada. Existe um padrão muito claro acontecendo no mundo inteiro e ele sempre aparece antes de grandes períodos de tribulação. Sempre que um sistema entra em colapso, a primeira coisa que acontece é a retirada gradual das alternativas. As pessoas vão ficando sem saída, sem opção, sem plano B, até que aceitar qualquer solução proposta pareça melhor do que o caos. É assim que pandemias viram justificativa para a vigilância, guerras viram justificativa para a escassez controlada, crises financeiras viram justificativa para a mudança total no dinheiro e na forma como você pode usar o que é seu. A pandemia ensinou algo muito perigoso para quem governa sistemas, que dá para parar o mundo inteiro ao mesmo tempo, que dá para controlar circulação, trabalho, renda, informação e comportamento com uma narrativa bem construída e uma população cansada. A próxima não precisa ser igual, nem declarada do mesmo jeito. Pode ser sanitária, ambiental, climática ou até digital.
O efeito final é o mesmo: medo, confusão e dependência. A guerra também mudou. Não é mais só soldado contra soldado. É energia, comida, logística, combustível, fertilizante, transporte, dados. Quando você aperta esses pontos, você não precisa conquistar território, você controla o comportamento. Pessoas com fome não questionam, pessoas com medo aceitam quase tudo, pessoas cansadas querem apenas que a dor pare. É nesse cenário que a crise financeira entra como fechamento do cerco. Porque, quando o dinheiro perde valor ou vira algo totalmente controlado, a liberdade vira ilusão. E no meio disso tudo, entra a inteligência artificial em nível de decisão. Não como robô assassino de filme, mas como sistema que decide quem tem acesso, quem pode trabalhar, quem pode circular, quem é risco e quem é confiável. Tudo automatizado, tudo frio, tudo neutro, mas profundamente humano nas consequências. Vigilância deixa de ser câmera na rua e vira padrão de comportamento, histórico digital, perfil psicológico. Quando você junta pandemia, guerra, crise financeira, vigilância total e controle econômico, o resultado não é progresso. É um novo tipo de cerco. Um cerco silencioso, limpo, eficiente e difícil de combater, porque ele não vem com uniforme nem bandeira. Ele vem como solução. É por isso que eu venho repetindo. Isso não é sobre política, não é sobre país específico, não é sobre Brasil. É sobre o mundo inteiro, entrando numa fase onde quem não se prepara antes perde a capacidade de escolher depois. E se preparar não é comprar bunker milionário, não é fugir para a fantasia, não é paranoia. É entender como sair da dependência total do sistema, como reduzir exposição, como construir alternativas reais, como pensar em comunidade, território, renda, alimento, segurança e mente forte. Esse vídeo aqui é só para abrir seus olhos. O vídeo completo de como realmente se preparar está no link da descrição e serve para mostrar o caminho prático de como não depender apenas de salário, de sistema, de promessas vazias e criar uma base sustentável mesmo que você tenha pouco tempo no seu dia. Aqui no YouTube eu não consigo te falar tudo, porque existe censura, limite de formato e limite de profundidade. Mas se você quer realmente entender o que vem pela frente e como se preparar de verdade, o próximo passo é assistir ao vídeo mais importante que eu já gravei, onde o link está na descrição. Assistir só esse vídeo e não assistir o da descrição é como entender que a casa vai pegar fogo e decidir não aprender onde fica a saída. Esse vídeo aqui mostra o problema. O da descrição mostra a solução. Ignorar a solução agora é uma decisão que muita gente só percebe que foi errada quando já é tarde demais. Chega um momento em toda grande crise em que não existe mais meio termo. Você não consegue mais fingir que não está acontecendo. Não consegue mais empurrar com a barriga. Não consegue mais terceirizar decisão. O sistema fecha. O barulho some. As promessas desaparecem. E sobra só você, suas escolhas passadas e a realidade nua e crua. É isso que 2027 representa. Não como um dia específico no calendário, mas como o ponto em que todas as saídas fáceis já foram usadas. Depois disso, o que vier não vai pedir licença. Vai exigir posicionamento. E posicionamento custa caro para quem viveu a vida inteira no automático. O maior erro das pessoas é achar que tribulação é algo que começa de repente, do nada, como um susto. Não é. Ela começa quando você percebe que já não tem mais controle sobre coisas básicas. Quando trabalhar mais não resolve. Quando estudar mais, não garante nada. Quando obedecer, não traz segurança. Quando seguir as regras, não te protege. E é aí que muita gente quebra por dentro. Não por falta de força física, mas por falta de estrutura mental e espiritual. Porque ninguém ensinou essas pessoas a viver fora da bolha do sistema. Ninguém ensinou a pensar em comunidade, em território, em autonomia, em sair da cidade na hora certa, em não depender de uma única fonte de renda, de um único canal, de uma única narrativa. Enquanto isso, quem se preparou antes não está em pânico. Está atento. Observa melhor. Decide com mais clareza. Age com menos impulso. Não porque é melhor, mas porque entendeu antes. Preparação não é sobre estocar medo. É sobre reduzir surpresa. O mundo que está se formando não vai premiar quem confia cegamente. Vai premiar quem enxerga padrão, quem constrói base, quem não espera a solução cair do céu. Pandemia, guerra, crise financeira, vigilância, dinheiro controlado, tudo isso junto cria um ambiente onde só existem dois tipos de pessoas: as que se adaptam e as que são empurradas. E a adaptação não acontece no caos, acontece antes. Antes de continuar, se inscreve no canal agora para você não perder nada sobre o que está acontecendo no mundo e ativa o sino para as notificações chegarem no seu celular quando um vídeo novo sair. Não é só por algoritmo. É porque esse tipo de conteúdo não aparece quando a crise já estourou, ele aparece antes. Quem está inscrito recebe antes. Quem chega depois, geralmente chega com pressa, medo e sem opção. Esse vídeo aqui cumpriu um papel específico: te mostrar o quadro geral, te tirar da anestesia, te fazer perceber que 2027 não é teoria distante. O vídeo da descrição cumpre outro papel completamente diferente. Ele mostra, passo a passo, como se preparar de verdade, sem fantasia, sem bunker milionário, sem discurso vazio. Mostra como sair da dependência total do sistema. Como pensar em relocação, comunidade, sobrevivência prática e base emocional para atravessar o que vem pela frente.
Assistir esse vídeo e ignorar o da descrição é como admitir que algo grande está vindo e escolher não se mexer. Não por falta de aviso, mas por conforto. E conforto é exatamente o que o sistema usa para manter as pessoas paradas até o último segundo. 2026 é o grande engano. 2027 é quando o cerco fecha. Depois disso, não existe mais "depois eu vejo". Ou você se posiciona agora ou será posicionado.